Caixistas, escravos leais da Microsoft, cheios de arrogância, mais ovelhas do que homens. Ovelhas que até mesmo eu sou obrigado a aturar e debater. Porque sem eles, não sobra ninguém pra gente zoar. Vocês ficam enchendo o saco com esse monte de assinaturas. Então vou tentar ensinar vocês como se debate sobre games. Mas para isso vocês precisam deixar de ser tão fanáticos. Antes que comece, o que pode nos oferecer? Nós vamos usar nossos exclusivos de qualidade superior e a sua base de assinantes para ajudá-los. Assim, eles vão parar de ficar reclamando dos jogos ruins da live. E também vamos mostrar e São ensinar como apenas se filmes, caro Lord. Nós não curte essas merdas. Nós já temos jogos muito melhores da live, Soninho. E o seu Horizon Zero Dawn, nem em modo online tem. Parem com essa besteira. Seus jogos estão flopando cada vez mais e a sua qualidade parece jogo de smartphone. Agora, vejam como mesmo sem online, um jogo vende muito bem. Tudo o que precisa é de um bom enredo e diversão de qualidade. São com esses pequenos detalhes que se faz toda a diferença. Ataques após ataques de haters vão se chocar contra nossas notas. As vendas no Xbox vão crescer tanto que a Microsoft não vai ter escolha além de calar a boca e também fazer jogos que prestem. Nós precisamos consultar Phil Spencer. Nós confiamos no nosso suporte, Soninho. Eu preferia que confiassem no bom senso. Sua blasfêmia já nos custou mais do que o suficiente. Pare com essas zoeiras, Soninho. Vá embora, pônei. Pura perda de tempo. E foi assim que desisti de debater com esses caras. Seu bom senso foi facilmente comprado por migalhas. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o Phil não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, grande prazer em vê-los aqui novamente. E pessoal, hoje o vídeo foi uma sugestão aí do nosso seguidor Lucas Lima, tá? Ele sugeriu aí o tema do vídeo que vocês estão seguindo aqui nesse momento. Então eu gostaria de deixar um agradecimento. Então galera, o que aconteceu aí, né, esses dias foi que o diretor da divisão de jogos First Party da Microsoft, ou seja, Microsoft Studios, ele fez um pronunciamento, né, com relação ao futuro dos games no Xbox. Como já era de se esperar, a gente vê novamente um posicionamento bastante preocupante, né? Como vocês sabem, aqui é um canal de zoeira, etc. Mas tem vezes que não dá nem mais gosto de zoar, cara. Porque, velho, os caras reclamam no Twitter com o Phil Spencer, os caras reclamam lá com o Aaron Greenberg, os caras reclamam com todo mundo lá da Microsoft. E mesmo assim, a impressão que dá é que os caras fazem que nem aquelas crianças, sabe? Quando uma criança briga uma com a outra, aí ela xinga a outra, aí a outra vai xingar ela de volta e ela fica lá, 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 lá. É ridículo, velho. Mas enfim, e o Matt Buddy, né? Enfim, o que ele falou aí no pronunciamento dele é que o foco atualmente seria, né, em jogos focados aí pro streaming e o esports, ok? A gente sabe que esses tipos de jogos eles são mais ou menos como um Counter-Strike da vida, como um Overwatch. São jogos que são focados única e exclusivamente no multiplayer, né? Ou seja, na interatividade ali entre jogadores. E geralmente esses jogos tendem a esquecer ali, deixar de lado quase que completamente o foco
na narrativa, o foco na história, numa jogabilidade, né? Ou seja, aquela jogabilidade que só o jogo single player muitas vezes ele consegue trazer para você. E, enfim, são jogos que eles são, aparentemente têm um pouco menos de investimento que um jogo AAA com narrativa e etc. Porque, obviamente, produzir um jogo como um God of War, por exemplo, como um Halo, como um Gears of War ou como um Uncharted, ele exige que você tenha todo um roteiro ali, né, da história que vai seguir no jogo, e é justamente aquela história que vai prender ali o jogador. Então, se você quer saber realmente a minha opinião sobre isso, eu acho que, na verdade, não passa de uma desculpa, tá? Tô sendo bem sincero, eu acho que não passa de uma desculpa da Microsoft para continuar não produzindo os títulos que os jogadores realmente querem. E por que a gente diz que realmente querem? Porque embora a Microsoft tente aí, né, mascarar os resultados, a gente sabe que os joguinhos aí que eles estão lançando, Sea of Thieves, State of Decay, são jogos que estão flopando miseravelmente. A Microsoft ela não divulgou, por exemplo, quantas vendas de fato teve ali Sea of Thieves e principalmente State of Decay. Ao contrário, o que eles fizeram foi dizer quantos milhões de lanches foram comidos ali no jogo. Depois tem gente que fala que o exemplo do McDonald's não serve, né? Até a Microsoft ali, né, falar de lanche, agora eu falar de lanche, não tem nada a ver com consoles. Se você não entender assim direta, vai ver nos meus vídeos recentes aí, quando eu falo de base instalada, ok? Então, basicamente, o que ele deixa claro é que o foco da Microsoft vai continuar sendo em jogos aí multiplayer para tentar fazer o mesmo sucesso que os outros jogos, como Overwatch, enfim, eles conseguem no mercado. Então, basicamente, galera, o que a Microsoft está fazendo é mais ou menos que nem alguns canais ruinzinhos aí que tem aqui no YouTube, né, voltado para games, onde o cara faz vídeo todo dia, mas ele vive tentando pegar alguma coisa que vai bombar para ter algum vídeo que exploda, né, que se torne viral. Então é mais ou menos a mesma coisa, a Microsoft está tentando produzir aí alguns jogos, né, mesmo que seja meia boca, mas que consiga emplacar de vez e fazer, né, bombar no mercado. O que a gente vê que, obviamente, dificilmente vai acontecer, porque a Microsoft ela não foca na qualidade dos jogos, cara. É incrível como os caras, né, uma suposta empresa com tanto dinheiro, não consegue ter um investimento decente nos seus jogos. Os caras lançam um jogo praticamente incompleto para depois terminarem de fazer o jogo. E isso quando ainda fica bom, porque a maioria ainda reclama, né? Por exemplo, recentemente saiu aí uma DLC, né, do Sea of Thieves, e mesmo assim você vê o pessoal metendo pau, tipo, continua, né, sem o conteúdo ali que as pessoas esperavam. Mesma coisa State of Decay, né? Parece que recentemente aí teve uma atualização, acho que com quase 20 GB, cara. Ou seja, os caras mandaram o jogo todo de volta, né? Tipo, ó, vamos instalar essa porcaria que a gente deu pra vocês, toma esse outro aqui pra quebrar o galho. Realmente é difícil, né? Você ter uma boa perspectiva do que realmente está acontecendo na divisão da Xbox, né? O pessoal zoa, fala, a sonista tá falando que a Microsoft está falindo. Não é a Microsoft que tá falindo. Quem tá indo pro buraco é a divisão da Xbox, que é muito diferente, já que a Microsoft não depende do Xbox para ser a empresa que ela é hoje. Ela sabe fazer muito bem seus sistemas operacionais, seus serviços, né, para escritório. Nisso ela é realmente mestre no que faz, mas infelizmente em videogame aí a Microsoft tem muito que aprender, né, ou pelo menos reaprender, porque o sucesso do 360 você não vê nem metade acontecendo do que foi feito nessa geração. Então, por fim, né, o Matt Buddy ali, se eu não me engano, ele comenta ali na notícia que os jogos single player, ou melhor, os jogos com narrativa, eles têm ali o seu espaço, mas que o foco então seria esse. Então, assim, galera, a minha opinião é o seguinte, não tem problema você querer fazer jogo multiplayer, tá? Contanto que você faça ele de uma forma decente, pelo menos termine de fazer, né, Microsoft? Mas acima de tudo, cara, jogo single player, por mais que as pessoas hoje tentem, né, desmoralizar ali os jogos que tem narrativa, a verdade é que o jogo com narrativa, o jogo com história, aquele gameplay single, né, por assim dizer, ele sempre vai ser o principal em um game. O multiplayer, ele sempre foi o quê? Algo que se agrega ao jogo que já tem a história. Pega Uncharted 4, por exemplo. Uncharted 4 vendeu aí mais de 10 milhões de unidades e o jogo tem não só o seu single player, que é o principal, como ele também tem o multiplayer, ou seja, você joga o jogo inteiro e de bônus você ainda pode continuar dando vida ao jogo, uma sobrevida, jogando ali o seu modo online. E tem jogos que nem modo online tem, mas até hoje aí você vê a galera jogando bastante, jogos que
já lançaram há mais de um ano, como Horizon Zero Dawn, ainda estão em alta aí, frequentemente é citado, né, em matérias, em sites, e você vê que os jogadores não abandonaram o game apenas porque ele não tem um modo online. Ou seja, como você vai prolongar a vida de um jogo que só tem o modo história, por exemplo? A resposta é simples, cara. Primeiro de tudo, né? Você põe um New Game Plus no jogo. New Game Plus é o quê? Você zerou o jogo, beleza, mas você tem todo aquele progresso que você levou horas e horas ali para coletar. Com o New Game Plus, você se sente motivado a jogar de novo, porque tem muitos detalhes da história que às vezes você não entende numa primeira gameplay. Por exemplo, Horizon Zero Dawn é um grande exemplo, tem muita história e numa segunda gameplay você começa a se familiarizar ainda mais, você pega detalhes que você não tinha entendido, além de ter o benefício do bendito New Game Plus. Além disso, você pode ter DLCs de história, você pode ter DLCs até de desafios. Cara, tem uma série de coisas que pode dar uma sobrevida para um single player que muitas vezes tem muito mais tempo de vida que muito joguinho multiplayer aí que a gente ouve falar no mercado, não é verdade? Então, galera, essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar. Então, galera, lembrando, essa é a minha opinião. Você pode discordar se você quiser, certo? Porque eu tô me baseando aqui nos fatos que a gente vê no mercado. Mas, enfim, eu incentivo, lógico, né, um debate aí saudável nos comentários entre vocês. Eu gosto de ver, às vezes, né, eu vejo os caras, às vezes, comentando, aí vem um e fala, não é bem assim, aí outro fala, não, vou te mostrar que é. Então isso incentiva, né, a comunidade a se tornar um pouco mais intelectual, ou seja, os caras aprendem a pesquisar, aprendem a fazer comparação de resultados, a formular melhor a sua opinião, do que simplesmente chegar aí nos vídeos aí pela internet afora, né, como fazem certos fanboyzinhos, né, jogadores de Minecraft 4K, já chega falando, né, pôneizinho, xalamais, e aí quando você vai colocar o cara na parede, beleza, vamos debater então, o cara simplesmente trava, o cara só sabe falar de filminho, só sabe falar de jogos interativos, enfim, realmente uma grande perda de tempo. Então, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se você quiser dar um apoio aqui pro canal, também participar do nosso sistema aí de serviço que a gente está oferecendo em questão de divulgação, assim como eu tenho feito aí, né, com relação, por exemplo, ao André Cisp, um excelente produtor aí de cursos para manutenção e conserto de celulares, é só você acessar aí, então, o nosso Patreon ou o Apoia-se e ver ali as opções que nós temos, né, de serviços aí, em troca, lógico, do seu apoio aqui no canal também, ok? Então, galera, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!